Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o Guaíba 300 por hora, o primeiro Guaíba 300 por hora de 2026. A gente, nesse dia 3 de janeiro, quer desejar, já estamos no ar, né, aí há muito tempo, mas desejar um excelente ano para todo mundo antes de mais nada. Muita saúde, paz, enfim, só coisas boas para todo mundo. Hoje a gente vai falar, continuando, né, numa espécie de retrospectiva, trazendo as listas aí, quem sabe dos piores, também das melhores equipes, enfim, a gente vai falar muita coisa. Tem entrevista que o Bernardo preparou pra gente. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Gutierre, boa tarde aos ouvintes, feliz ano novo a todos. Vamos para a 12ª temporada do 300 por hora, oficialmente. Então, bem legal, né? Estamos acelerando todo esse tempo aí com o pessoal, trazendo o melhor da velocidade. Vamos ver, então, não só o melhor, mas o pior também hoje da Fórmula 1. Bom, a gente tem na nossa mesa de áudio o Luciano Vargas, na Central Técnica e Gravações o Luciano Vargas também, e você pode interagir conosco. Hoje um programa gravado, não há por que mentir para o nosso ouvinte, mas normalmente você já conhece nossos canais de interatividade no @guaibasport, no meu @Guti_Sanches, do Bernardo 300 por hora F1, enfim, pode procurar por todo mundo que a gente interage sempre que possível nas mídias sociais. E sempre que possível aqui conosco, o nosso jornalista Flávio Bandeira. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo, feliz ano novo. Boa tarde, Guti, boa tarde, Bernardo, feliz ano novo para os amigos, que seja um baita 2026 de realizações, coisas boas, e, enfim, né, tudo que os amigos e uma grande temporada de Fórmula 1 também. Principalmente, eu acredito que vai, eu sou um eterno otimista, né, quanto a isso, então acho que a gente vai ter uma temporada bem legal, enfim, agora já daqui, sei lá, 15, 20 dias já deve ter carro sendo anunciado, sendo, enfim, mostrado. E, então a gente já tá na expectativa. O ano mal começou, mas né, a expectativa pela temporada já começa, e assim a gente vai até dezembro. Bom, vamos falar das melhores equipes primeiro, Bernardo? Pode ser. Eu só queria citar que pela quarta vez no 300 por hora, ou quinta vez, eu vou ter que aprender o regulamento aerodinâmico para analisar os carros novamente numa temporada que começa, porque mudou bastante coisa. É verdade, vai mudar Então, bastante. Para trazer para depois explicar como é que vão funcionar esses carros, eu já estou mergulhando aí no regulamento para poder trazer aí no fim de janeiro, início de fevereiro, uma análise mais apurada. Mas tá, vamos nas melhores equipes. Essa vai ser difícil, hein? São 10 equipes, eu acho que a gente tem que separar 5. E eu começo colocando na quinta colocação a nossa gloriosa Racing Bulls. Para mim, eu acho que é a melhor temporada da Racing Bulls, talvez desde que o Sebastian Vettel estava por lá, ganhou aquela corrida em Monza, mas também foi uma temporada circunstancial, porque naquele ano eles tinham a liberação de usar um motor maior do que a das outras equipes, com algumas limitações de giro, porque senão não teria um fornecedor para o time naquele ano. Então, teoricamente, eles tinham uma vantagem na parte do motor, mas é a melhor temporada num plano igual para todo mundo que a Racing Bulls fez. Um carro que é o oposto do carro da equipe principal, porque é um carro extremamente utilizável pelos pilotos. Todos os pilotos conseguiram em algum momento fazer pelo menos uma prova competitiva, e principalmente o Isaac Hadjar usou esse carro como uma arma muito poderosa para incomodar a turma lá da frente. Fez 5º lugar, largou em 4º lugar, realmente foi um protagonista até da temporada nesse meio do grid com a Racing Bulls. Eu acho que foi um bom trabalho, assim. Eles vão ter sempre esse limite, né, de ser uma equipe satélite, e isso vai acabar nunca dando aquela sensação de que eles vão fazer algo maior. Mas para meio de grid, eu concordo com o Bernardo. Eu acho que eles fizeram bem em um trabalho que, assim, não é das que mais gasta. Tem equipe ali que vai pior e gasta mais. E eu acho que eles fizeram um grande trabalho. A questão da Racing Bulls, e aí serve para a equipe madrinha, digamos assim, é a gestão dos pilotos, né?
algo que normalmente na Fórmula 1 é mais estável. Na Red Bull e na Racing também, é uma coisa assim, não sabe até quando vai, quanto tempo vai ser, quem vai ser. O cara parece estar sempre com uma lâmina no pescoço, assim, vai ser retirado, seja dela ou seja subindo para a Red Bull, mas a equipe em si, né, no que tange dali pra pista, eu acho que ela foi bem, né, Flávio? Não, sem dúvida, e eu acho que o Bernardo ele foi muito preciso, né, que, principalmente falando do Hadjar, que acabou sendo de fato um dos protagonistas da temporada, Verdade. né, e fato que o alçou a Red Bull já para esse 2026. Então, né, o trabalho que ele conseguiu fazer com o carro da Racing Bulls, o alça para, né, a equipe principal, enfim, e eu também concordo contigo quando tu diz essa questão dessa linha sucessória da Red Bull, que envolve também a equipe satélite, ser de fato um moedor de carne, né? Tem muito piloto que entrou ali com expectativa de ter uma carreira até sólida dentro da Fórmula 1, acabou sendo triturado, quando acabou não indo bem, tanto na Racing Bulls ou quando alçado a Red Bull. Então já fica também esse ponto de alerta para essa temporada aqui, né? Nem começou, mas, né, como eu falei antes, daqui a alguns dias já vai ter carro sendo lançado, mas fica esse ponto de alerta pro próprio Isack Hadjar, né, que fez uma boa temporada de estreia em 25, mas que agora vai ter um grande desafio na Red Bull. Enfim, né, mas falando de Racing Bull, sim, concordo com os amigos, acho que fez uma baita temporada e fica a expectativa agora, né, para ver como que vai ser, né, esse que 26, demanda investimento também, né, que agora. demanda investimento, mas também tem novidades no cockpit, né, para esse ano. O trabalho foi tão bom da Racing Bulls que a Red Bull principal roubou o chefe, né? Sim, levou sim, o Laurent Max para a equipe principal. Eu até queria fazer um parênteses com você, só para não fugir do Racing Bulls, a gente vai continuar no nosso ranking. Vocês não acham que esse histórico recente de fracassos do segundo piloto na Red Bull já tira a empolgação do cara que é chamado para ela? Tipo assim, o Hadjar, eu acho que muito. O Hadjar tá mais Aumenta com medo a pressão do que empolgado. A tendência, entende? Sim. O Tsunoda ficou muito mais com medo do que empolgado de ir pra Red Bull. Até me atravessei, desculpa, Guti. O próprio Tsunoda, óbvio, concordo, ficou com medo e tal, pelo menos eu fiquei muito com a impressão de que ele perdeu toda aquela naturalidade que ele tinha na Racing Bulls quando alçado a Red Bull. Ainda que, né, a gente sabe, né, a gente viu ao longo da trajetória dele na Fórmula 1, Tsunoda totalmente desbocado, enfim, né, ali ele simplesmente diminuiu, sabe? E não foi só com ele. Então esse histórico faz com que o cara alçado a Red Bull, e nesse caso agora é o Hadjar, a gente nunca discute o merecimento, mas até nós aqui, naturalmente, analisando, a gente fica preocupado com o piloto. Virou até piada. A gente viu o Hadjar... na verdade... A gente viu o Hadjar e o Lawson conversando com o Marco lá, e a piada, o meme foi esse, né, Bernardo? Manda o outro, leva o outro, não leva eu. Na verdade, essa posição tinha que ser para um piloto experiente, não para fazer parte da escadinha. Pelo menos até eles estabilizarem essa progressão, eles já queimaram tanta gente e eles tiveram na mão a alternativa de colocar o piloto experiente e não utilizaram, que seria botar o Daniel Ricciardo ali. E eles não tentaram, eles deixaram ele na equipe de acesso e ficaram triturando primeiro o Leo Lawson, depois o Tsunoda, e acabou que eles não consertaram o problema. Agora eu tenho certeza, eles vão dar uma queimada boa no Isack Hadjar. Por mais competente que ele tenha sido, nesse ano vai ser muito difícil ele encarar o Verstappen nesse carro difícil aí. Ano que vem, vamos ver, vai mudar a regra, mas eu acho que vai ser bem complicado. Ainda avançando assim, no nosso ranking... Deixa só o Flávio, acho que queria falar um negocinho. Só para completar, ainda assim, eu concordo contigo, Bernardo, acho que o fato de não ter mais uma figura abominável como o Helmut Marko, quem sabe, pode ser que esse panorama fique mais profissional, né? Esse panorama mude. Mas a decisão final das equipes foi dele, né? Ele decidiu quem ia ser os pilotos, mantendo o Leon Lawson, subindo o Lindblad, tirando o Tsunoda e subindo o Hadjar, e se mandou, deixando o problema para o próximo que resolver. Mas seguindo o ranking, eu vou colocar em quarto na nossa lista a Williams, que teve uma progressão muito interessante, já vinha numa evolução do ano passado, e agora se posiciona pela primeira vez como líder do pelotão intermediário, né, como melhor do resto,
E foi um ano ali que a Williams, na verdade, foi o único carro que efetivamente, em condições normais, colocou o piloto no pódio, né? Porque o Hülkenberg foi uma corrida fora do normal, com temporal, com chuva, condições variáveis, uma escolha muito feliz dele mesmo de ir no box na hora certa, mas a Williams fez pódios no mérito e teve uma temporada muito consistente também. O engraçado é, quando um piloto estava bem, o outro não estava bem, quando o outro melhorou, o primeiro piorou, mas mesmo assim eles sempre se mantiveram muito bem no grid. Eu acho que dá para se dizer que talvez tenha sido a melhor temporada da Williams nesse histórico recente dela, né? Isso que nesse histórico recente teve ali boas atuações. Também teve, por exemplo, pódio com o Stroll. Ainda que, né, tenha sido uma circunstância também, né? Ali foi na Bacia das Almas, disputando ali quase que no... Mas bem mais consistente os resultados desse ano. Né? Exatamente. Porque tem dois pilotos que, dá para se dizer, são pilotos competentes. Carlos Sainz não precisa dizer. O Albon teve seus altos e baixos, enfim, tem seus altos e baixos. Mas ainda assim, passa longe de ser um piloto ruim, né? Nem perto disso. Então eu acho que eles estão com uma dupla bem interessante para seguir essa toada, assim, e acredito que, claro, a ver com a questão das mudanças agora para essa temporada, para esse 2026, se a Williams segue nesse patamar para cima. A gente já há uns bons anos diz, a Williams está voltando. A expectativa é de investimento, né? Eles estão investindo em estrutura e tal. Até não é nem investir, é atualizando. Eles tinham coisas ali antiquíssimas, assim, para o mundo, o mundo moderno da Fórmula 1. A fábrica dele estava uns 10 anos desatualizada, o James Vowles falou. Imagina. Eles tiveram que fazer um trabalho muito forte nisso aí. Isso não adianta com a velocidade com que as coisas se atualizam, velocidade não só dentro da pista, mas fora dela, com que as coisas precisam se atualizar, né? Tu ter uma defasagem dessas, explica porque, né, em algumas temporadas atrás a Williams chegou para uma pré-temporada tomando, sei lá, 4, 5 segundos de diferença, né? Isso é muita coisa. A gente também nunca pode desprezar o histórico e a importância que essa equipe tem dentro da categoria, né? Então, enfim, acho que o 2025 para a Williams terminou com certeza, né, de forma muito positiva, né? E o mais legal, assim, foi ver o Sainz, né, não se entregando, digamos assim, mentalmente, de, cara, olha, né, já fui lá na Ferrari, na McLaren, olha, cheguei, já tô agora eu tô aqui. É como tu disse até no programa passado, Flávio. Não é uma questão da história da Williams, mas do tamanho atual da Williams. Então, assim, ela deu uma reerguida com certeza e o trabalho está sendo bem feito. E vamos para o terceiro lugar, então, e em terceiro vamos colocar a Red Bull. A Red Bull vai para o terceiro lugar. Meia Red Bull, né? Quem carregou essa equipe, na verdade, nas costas foi o Verstappen. Total. Mas tem um mérito, assim, quando a Red Bull limpou a casinha, quando ela mandou embora o Christian Horner, quando ela reorganizou o departamento de engenharia com a saída do Newey, quando ela deu mais trabalho para o Lambiase, que é o engenheiro do Verstappen, e deu mais ouvidos também para ajustar esse carro, trouxe o Max para o simulador. Quando eles resolveram tudo isso, eles tiveram uma evolução no carro muito grande no segundo semestre. Então essa evolução é o que dá para a Red Bull esse terceiro lugar, e deu a condição do Verstappen ao menos lutar pelo título no fim da temporada. Eu acho que o Bernardo foi preciso, né? Quando limpou toda aquela bagunça. Eu acho que o Guti ele fez um comparativo muito feliz no programa passado, que a Red Bull era como se fosse o Corinthians, né? Tipo, era cheio de problema, mas vai. Mas, enfim, foi, né? Quase, né? A gente comentou que se tivesse mais uma corrida, muito possivelmente o Verstappen teria sido campeão. Imagina, numa temporada em que parecia que tudo ia, de fato, ir por água abaixo, o Max, né? Como fora de série que conseguiu ainda lutar até a última prova mesmo, né? E claro, né, toda a limpeza que fizeram, acho que foi o ponto de virada para uma temporada que começou conturbada, mas terminou com a Red Bull quase que dentro do seu normal, né? Ainda dá para se dizer que com um carro não tão, né, competitivo ou próximo à McLaren, ou que ela foi ao longo do ano, mas sim, foi um final de ano bom. E eu acho que também, não sei se vocês concordam, Bernardo e Flávio,
as conduções das corridas, dos finais de semana, estrategicamente foram muito bem feitas. Isso, eles sempre fizeram bem, eles sempre tiveram muita competência. Muito bom. Bom, segundo lugar, então, pra gente avançar esse ranking, senão a gente não chega nunca a lugar nenhum. Não fala dos piores. Em segundo lugar, a gente teve a McLaren. A McLaren não é a melhor, ela ganhou os construtores, ganhou os pilotos. Mas por que ela não é a melhor? Porque, primeiro, né? De novo, a McLaren não assumiu o protagonismo. A McLaren fez um grande carro. Ela fez um enorme carro de corrida com potencial para ganhar todas as corridas do ano. E por decisões dela e por incompetências dos pilotos, que são escolha da McLaren, né? Os dois pilotos contratados pelo Zac Brown, ela transformou o campeonato num modelo muito mais difícil do que precisava ser para ganhar esses títulos. E por isso a gente bota em segundo lugar, porque foi muita pataquada ao longo do ano, se complicou com os pilotos nas ordens de equipe, não deu ordens quando deveria, não soube administrar resultado e por aí vai. Eu acho que eu, pelo menos de minha parte, eu não tenho nada a acrescentar, porque é isso aí, foi isso aí mesmo, né? E ainda que pese ter ganho o campeonato de construtores com folga, ainda assim a McLaren já não é de hoje, né? Eu acho que desde que ela passou a ser gerida pelo Zac Brown, é uma equipe que parece que desaprendeu a ser a McLaren dos áureos tempos, né? Parece que desaprendeu a ser uma equipe grande de fato, uma equipe protagonista, que não, tipo, o campeonato tá caindo pra mim, não, deixa que esse vai ser meu, sabe? E esse ranking fala muito assim, a gente tá fazendo muito de expectativa e do que tu conseguiu com essa expectativa, com a realidade. E realmente o Bernardo foi preciso. Um carro excelente, dá pra ver que a estrutura é muito boa, que pipipi, tudo certo. Eles bateram, acho que o recorde de pit stop esse ano, se não me engano, enfim. Sabe? Tudo certo. Esse ano que eu digo o ano passado, 25. 3 dias só, né? Exato. Mas a expectativa eles não cumpriram. Então, assim, eles não foram uma grande equipe. Eles fizeram um grande carro e eles foram campeões, beleza. Mas eles não foram a que fez o melhor trabalho. Eu acho que é isso, né? Que fica bem claro. Não foi quem fez o melhor trabalho, né? Rufem os tambores. A equipe que foi sempre consistente. A equipe que colocou seus 2 pilotos em algum momento da temporada em protagonismo. Principalmente o George Russell, que foi um cara fora de série no ano também, ganhou a corrida quando até não merecia tanto. Teve problemas com o carro em si, no desenvolvimento do carro. Ela começou o ano melhor do que terminou, por assim dizer, em desempenho. Mas a Mercedes, de novo, né? A Mercedes foi impecável. Ela não errou estratégia, ela não deixou os pilotos em condições ruins durante prova, ela otimizou o que ela tinha o tempo inteiro, mesmo quando o que ela tinha não era o melhor possível. Ela nunca erra pit stop, então é uma equipe mesmo impermeável a problemas. E se tivesse o carro um pouquinho melhor, a verdade é que ela nunca conseguiu dominar esse regulamento do efeito solo. No fim, com o que ela tinha, ela executou o tempo inteiro à perfeição, e por isso que ela é a nossa melhor equipe da temporada. A Mercedes tem até uma outra questão que vai antes de tudo isso, né? Fecho completamente com o que o Bernardo falou, mas tem uma bancada legal que o Toto deu com o Antonelli, né? Não, sem dúvida, né? E isso faz parte do trabalho todo, gestão de pessoas, gestão de tecnologia, dos teus recursos, da tua grana, estratégia em corrida, execução, tudo isso. Mas esse também é um ponto positivo da Mercedes. Ela bancou o Antonelli. A recuperação dele também. E ela segura... recuperar o piloto, em vez de fritar o piloto no meio da temporada. Tipo, segurou a bronca, o batismo de fogo. Bom, agora temos um piloto, ainda muito jovem, mas com condição para encarar uma temporada. Eu acho que isso é mérito também da Mercedes. Não, sem dúvida, porque a gente nunca pode esquecer a carga de dúvidas com que o Antonelli chega na Fórmula 1. E começa a temporada, né? A gente chegou aqui em determinado momento sacramentar que, olha, acho que não tem condições ainda, né? Então, algumas das vezes a gente muito por causa desse programa canalha do 300 por hora. Tô falando mal do gurizinho. Mas o Bernardo, uma coisa é assim, ó, o Bernardo criticava a escolha, mas o Bernardo, ele sempre dava como é que se diz, um salvo, porém pra dizer assim, ó, o Toto sabe muito. Daqui a pouco ele tá vendo coisas que ele não tá vendo. E me parece que foi o caso. Foi o caso.
Ele me parece realmente, esse guri tem potencial, vou trabalhar ele. E aí no momento que ele acertou, fez pódio, chegou a fazer pole em sprints, salvo engano, e teve, principalmente as 3 últimas provas, isso a gente lembrou no último programa, as 3 últimas provas do ano ele superou o Russell, né? Então, e a Mercedes deu essa condição, né? Exato. Os dois. Exato. Os dois. Tem aquela velha história assim, mas o Antonelli, ele é muito cru e tal... Mas vão transportar o Antonelli para uma Racing Bulls ou para uma Red Bull. Já teria sido fritado. Não, sem dúvida. Fritado. Sim, não ia sobreviver. Não tinha como. Então isso faz parte de uma gestão também de uma equipe. Sim. Não pode ficar queimando todo Toto mundo, Wolff botando dinheiro fora. O Toto Wolff é aquele casos de exemplo, assim, o cara gere muito bem. Ele perdeu o braço direito dele, que era o Niki Lauda, que ajudava muito nessa gestão, principalmente da moral na fábrica, e mesmo assim a equipe não perdeu muito do seu rumo, muito mérito pro Toto. Agora tem que arranjar um carro, mas eu acho que para ano que vem eles vão sim, e vai ter até algum favoritismo da Mercedes. Eu tô pensando aqui. Vamos fazer o seguinte, enfim, Bernardo, vamos antecipar o nosso intervalo, a gente ganha um tempinho pra depois e aí vem com a lista toda já dos piores, porque essa vale a pena. Vamos. E tem entrevista também. O nosso Guaíba 300 por hora vai pro seu pit stop, antecipou a chamada Box. Nós já voltamos, aí sim, com os piores e também entrevista especial feita pelo Bernardo Berti, nós já voltamos. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora, o primeiro da temporada 2026. Comigo aqui sempre o Bernardo Berti, também o Flávio Bandeira. A gente falou das melhores equipes da temporada de 2025, do ano passado já, né? E agora vamos falar dos piores. Olha, a lista é grande, hein? A lista... Eu não sei se ela é resumir a lista, né? Eu não sei. Nós vamos cortar alguns aqui, só os piores dos piores. A gente faz uns 5, uns 4 piores, enfim, até onde a gente acha que dá também. E não vou nem botar em ordem, tá? Eu não vou botar em ordem do pior, até podemos decretar depois um pior. Mas eu só aviso uma coisa, não precisa. No mercy, eu não vou ter peninha de piloto vítima já da vamos equipe. Falar, né? Vamos tirar o cavalinho manco do meio da sala, que não estava no ranking das melhores equipes, apesar de ter terminado em terceiro lugar nos construtores, em quarto lugar nos construtores, perdão. De quem está falando, Gutierrez? Ferrari. Quem é a escuderia Ferrari. Que trabalho horroroso fez a Ferrari no ano de 2025. O carro era manco, a gestão de pilotos foi horrível, conseguiu deprimir os 2 pilotos, o Leclerc, que já era uma tristeza, ficou pior ainda, transformou todo o ímpeto do Hamilton num novo time em melancolia, chegando até a gente pensar que daqui a pouco podia até não continuar a carreira no segundo ano de Ferrari, vai continuar, mas a que preço? Decisões de boxe medonhas, comunicação com engenheiros, pior ainda, parece que não fala a mesma língua dos pilotos. Um show de horrores da nossa escuderia. E as próprias tentativas, né, de arrumar, de atualizar, a gente sempre via os pilotos dizendo, piorou, gente, tá pior, tá horrível, tem que voltar aquela outra atualização. Não deu certo, esse ano eles não conseguiram. Infelizmente, né, porque começou carregado de expectativa, né? Exatamente. A expectativa foi criada, foi lá no alto, justo, né, porque enfim, é o encontro de duas marcas, né, tanto o Hamilton quanto o Ferrari, né? E aí os dois não rolou. Da Fórmula 1, né, o Hamilton e a Ferrari. E não deu match, né, como diriam os mais jovens, né, e não teve jeito. E teve um ápice no começo, né, lá no GP da China, que o Hamilton ganhou a Sprint Race, que talvez seja o auge da temporada da Ferrari, lá no comecinho, e depois derreteu e foi um negócio impressionante, como foi ruim. A ponto, né, do próprio do Max Verstappen lamentar a situação atual do Hamilton, né? Exato. A ver o nível que tá a coisa na Ferrari. Claro que, né, de novo, agora para essa temporada de 26 fica aquela expectativa de que, né,
não seja pior do que foi 25, né? Mas se tratando de Ferrari, a gente sempre fica com aquele pé atrás que, né, quando a gente acha que chegou no buraco ali, no limite, os caras conseguem cavar um pouquinho mais e daqui a pouco tá no pré-sal, né? E aí dentro a gente tem que botar, assim, a gente até separar numa subcategoria o Hamilton, porque foi muito mal. Depois desse auge, ele sucumbiu, tudo que de pior tinha na Ferrari, ele levou para o pior possível, né? O Leclerc salvou alguns resultados, lutou o ano inteiro, errou bastante, mas, né, quem não erraria num carro complicado e uma equipe que não ajuda. Mas o Hamilton, tirando ali umas 2, 3 provas de recuperação, isso já fala de problemas muito sérios que ele teve nos treinos de classificação, parando no Q1, acho que umas 4 ou 5 vezes ao longo da temporada. Enfim, juntando tudo isso, talvez o pior ano da carreira do Hamilton. Ah, com certeza. E outra coisa, a gente tem que respeitar, mas o Hamilton deu uma largada também, assim, né? O Leclerc, por exemplo, não largou. O Hamilton, cara, não dá, não tô conseguindo, sabe? As entrevistas dele davam a entender. Entrevistas que, não tenho nem expectativa pro ano que vem. Exato. Não dá. Faltou, dá pra se dizer, é difícil você dizer uma coisa dessas de um cara que já ganhou 7 campeonatos, mas em determinados momentos faltou até uma certa inteligência emocional por parte dele. É verdade. E saber ele lidar. Sempre foi um mobilizador, né? Ele sempre foi um cara que junto com a Mercedes puxou eu pra frente. Faltou muito isso. E não aguentou o negócio na Ferrari. Ele simplesmente sucumbiu de um jeito que no final, assim, totalmente irreconhecível, assim. Ô Bernardo, mas tu acha que é o Vasser ou é mais coisa? O Vasser é meio que vítima do processo todo. Tem um problema interno, na verdade é muito cacique, né? A Ferrari tá com aquele problema de gestão que ela tinha lá no 92, 93, do glorioso Cesare Fiorio, quando colocou o Jean Todt, e aí ela deu plenos poderes pro Jean Todt para fazer o que ele quisesse, e aí o Jean Todt mandou todo mundo embora e trouxe um time de outro lugar, da Benetton, na verdade. E a expectativa... A expectativa não é das melhores, né? Porque o Luca de Montezemolo, claro que todo mundo dá pitaco, né? Lá na Itália todo mundo, ainda mais quem já foi, né, grande, é dono e tal, e já foi importante, mais importante ainda na história. Mas ele já disse, pela bagunça que tá em Maranello, é capaz, ele usou uma piada de futebol, ele falou, é capaz do Bolonha, que também vive crise, é da mesma região, sim, é capaz do Bolonha ganhar o campeonato italiano primeiro. Mas é aquilo, eu acho assim, para ser bem rápido, o que a Ferrari não foi. A Ferrari tem feito bons carros. Esse ano ela fez um carro ruim. E aí culminou com a gestão ruim, tudo foi pro brejo. O que a gente estava esperando, por exemplo, ano passado a gestão não foi boa, mas o carro melhorou e no fim do ano era talvez o segundo melhor carro. Muito perto do melhor carro. Dá pra passar um pano de expectativa pro ano que vem ou também não é grande coisa? Não, é que ela pode ser que ela faça um bom carro, entendeu? Eu não acho que ela vai ter a operação de equipe para ganhar um campeonato, mas pode ser que o carro seja bom e consiga ganhar corridas e trazer alguma coisa mais satisfatória, até porque muda tudo, o motor, a Ferrari é especialista em fazer motor, tem um motor novo, então não dá para descartar ela como força, mas esse ano foi horrível, porque é aquilo, se o carro fica abaixo da média, a Ferrari sempre implodiu de maneira épica, né? Não foge disso. Bom, vamos seguir? Tá, até vou lembrar, vamos seguir, mas vou lembrar só de 91, né, que com o Prost, vindo de um ano que eles disputaram o título até o final, e eles mandaram embora o Prost antes da temporada terminar, porque chamou o carro de caminhão, e o carro era um caminhão mesmo, o carro era ruim. Isso é uma coisa curiosa, né? Grandes pilotos já chinelharam a Ferrari. O Hamilton um pouco mais educado, mas esse ano deu uma chinelhada. O Prost e o Lauda também. O Lauda, pra mim, o Lauda é o mais clássico. Né? É o mais clássico. O carro era, de fato, uma porcaria. Uma carroça. Uma carroça. Enfim, né? Justo. Aí daqui, né? Mas é que eu acho que tem muito da expectativa que ela gera. Se tu entra na Sauber, tu sabe que, cara, é isso aqui. É isso aí. Agora, eu tô na Ferrari, eu quero um carro grande, eu quero um carro bom, eu quero uma excelência em estratégias, excelência em gestão, e não é o que a gente vê. E se tratando de Ferrari é difícil, né? Seguindo a lista,
A gente tem que falar dela, né? A Alpine, os franceses da Alpine, porque daí eles tiveram o pior carro disparado, o pior motor disparado e o pior caráter, que já que eles tinham o Flávio Briatore de chefe que eles trouxeram no meio do ano. Então esse combo aí da Alpine quase rivaliza com a Ferrari em termos de gestão de time e a performance pior ainda, apenas com o Pierre Gasly ali salvando uma coisinha que outra para ter um ano minimamente decente. Ainda assim não foi suficiente para tirar eles do último lugar dos construtores, até porque eles pegaram um piloto pagante, o Franco Colapinto, que bate muito, fica muito no Q1, tem vários problemas, nunca foi um grande destaque nas categorias de base, mas arranjou uma grana aí de patrocinadores latino-americanos. Essa escolha por ele, comprou Bernardo, a vaga. Essa escolha por ele, cada vez que o tempo vai passando, ela se prova. Quanto mais distanciamento vai ter da temporada, assim, ela se prova absurda, do sentido esportivo. Sim. Óbvio que não foi à toa, óbvio que entrou o dinheiro da YPF lá para eles. É muita grana, tem um monte de patrocinador envolvendo. E a Renault não queria mais bancar. Exato. Inteira, não será mais. Aí então tem isso, foi o que resolveu. Foi o que resolveu. Mas assim, a gente tá fazendo o ranking das equipes e fazendo os parênteses dos pilotos. O Colapinto tá nos piores pilotos da temporada. E aí, se a gente quer falar de pior piloto da temporada, aí eu acho que tem um só. Esse aí é Horst Concurs, eu acho que é difícil apontar outro. Mesmo o Colapinto estando no grid, mesmo com o Liam Lawson, que ninguém gosta, o Lance Stroll, cara. O Lance Stroll é um fenômeno. Mas cara, eu acho que eu nunca também, cara. Eu fiquei muito decepcionado com o Tsunoda. O Tsunoda tava bem no começo do ano, cara, na Racing Bulls. Tiraram ele da zona de conforto dele. Eu acho sacanagem tudo. Podemos falar do Tsunoda, mas... Sim, por isso que eu disse antes do ranking, é que, assim, ele é uma vítima do cenário, mas ele sucumbiu, queira ou não queira, entende? Não, claro. Mas compara com o Lance Stroll. O que o Lance Stroll fez? O Stroll é terrível. O Lance Stroll tomou 26 treinos de classificação do Fernando Alonso, somando sprint race e qualify. É o Fernando Alonso, mas não dá para perder todas as classificações pro teu companheiro de equipe e perder por meio segundo todas as classificações. Teu companheiro tá no Q13, tu parar no Q1 quase todas as vezes. E aquilo é a postura do Stroll, sabe? Não transmite vontade de nada. Eu nunca vi alguém com tanta postura de xerei cocô na vida, sabe? E outra coisa, cara sem nenhuma vontade. É tão claro esse comportamento dele que abriu margem para em diversos momentos da temporada a gente achar, ele não quer guiar, ele não vai guiar, ele vai parar. Ele até se ofendeu um pouco com o Drogovic e tal. Sim. Tomou multa por não ir dar a coletiva obrigatória, umas coisas básicas, assim. Cara, e a gente viu imagens, ele entrou, ele foi grosseiro com a equipe várias vezes, de jogar capacete, de o cara... Ele empurrar, assim, o cara da equipe pra sair da frente, porque foi mal num treino. Mas tá indo mal por causa de ti. Sim. O carro é uma carroça, mas olha o que o Alonso faz. Ah, mas é o Alonso. Então larga, velho. Então sai. Tem cara com fome aí. O Stroll pode ter sido o cara que não permitiu o Drogovic hoje estar na Fórmula 1. Porque daqui a pouco ele tivesse entrado, ele teria até hoje lá e tal, indo razoável. Não tô falando que seria um grande piloto. Mas pro nível do Stroll, o Drogovic serve. Só que, claro, ele é filho do dono, ele quer ficar, mas parece que quer ficar assim... Não sei se ele tem esse tesão pra ficar. É muito doido, assim, até não sabe o que fazer da vida, né? Parece aqueles guris de apartamento que não sabe o que fazer da vida. Ah, tá louco, Alguém cara. obrigou a fazer vestibular, e aí foi lá, mas não sei, não vou, não volto. Não, e é muito doido pensar assim que quando o Bernardo falou, o pior, o Lance Stroll, mas enquanto o Bernardo tava dando ali tudo, né, puxando a capivara do Stroll, tudo que aconteceu em 25, e antes dele terminar a explanação dele, eu fiquei pensando, mas lá o Tsunoda e tal, mas depois com tudo que o Bernardo falou sobre o Stroll, que aconteceu em 25, não tem como não ser ele, né? Tu vê que ali é um cara que não tá afim, ele não quer estar ali. Ele tá ali, eu acho que bem como tu falou, Guti, é filho do dono, mas também não abre espaço para quem poderia de fato acrescentar o time. Seja o Drogovic, seja o Van Dorn, que tá lá, que nem papagaio de pirata há muito tempo, mas qualquer outro piloto não ia fazer menos do que ele faz hoje. O próprio Tsunoda agora tá sem equipe, ele na Aston Martin de repente ia bem, e a Aston Martin vai ser Honda.
Exato. Sabe, vai ser Honda. Mas enfim, então tu vê que é um cara ali que, sabe, não quer estar ali. Como dizem uns amigos meus brincando ali, parece um animal em sofrimento ali, sabe? Parece que ele não gostaria de estar ali, Exatamente, sabe? Então, a última cereja do bolo, de um bolo de várias cerejas ruins, podres, no amigo secreto dos pilotos, tipo, ele topou participar, não é todo mundo participa. O Hamilton, por exemplo, não participa nunca. Mas no amigo secreto dos pilotos, na hora de adivinhar ali quem é que era que tinha dado presente para ele ganhou uns negócios de pádel, eu acho, de jogo de tênis. Será uma sugestão? E aí a mulher perguntando, não, mas quem tu acha que te deu de presente? Ah, não sei, não quero adivinhar. Não, mas tu quer uma dica? Não, pode ser qualquer um, quase todo mundo alguma vez jogou pádel. Não sei, sabe? Pô, topou fazer a brincadeira, cara, no mínimo faz a brincadeira. Sabe? Não sei, mas assim, ó, vou te falar, em todas as situações da vida. É uma piazada que não tem noção do que é a vida de verdade. Não, sabe? Tudo bem, mas ele tem menos ainda que os outros, sabe? É impressionante. Mas ainda assim, pô, não custa ser simpático. É um cristal perfeito. Né? Não, ainda assim não custa tu ser um pouquinho simpático, sabe? Tinha que ser o contrário. Quando tu é alguém que tem toda a sorte do mundo, tu tem que ser mais feliz um pouco com as coisas, né, cara? Claro. Não sabe se daqui a pouco o pai dele quebra, ele vai ver o que é. Tomara que não, Até porque é aquilo, né? Aquela coisa que é básica, né? Quantos queriam ter a oportunidade que ele tem maluco, cara. E não consegue chegar nem perto por N barreiras. E tu tem a oportunidade, tu não quer estar ali, sabe? Eu acho isso, de certa forma, até injusto com quem batalha para tentar chance que seja, um teste que seja, uma volta que seja num carro desses e não consegue. Então, né, nesse sentido, assim, de certa forma, e aí é uma opinião pessoal, eu torço para que ele saia da categoria o quanto antes. Eu também. Porque não acrescenta em nada. Tem que dar, ele não famoso, dar lugar para outro. Exato, sabe? Porque ele não acrescenta em nada. E não vai ter... A gente cita brasileiro, mas nada a ver, pode ser outro, qualquer outro piloto. Qualquer outro piloto, porque não acrescenta, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, Bernardo, mais acrescentar, a gente vai Vamos fazer a citação do Tsunoda, né, que não foi tem destruído pela Red Bull. Começou muito bem na Racing Bulls, provavelmente teria sido o melhor piloto da Racing Bulls, abriu um espaço para o Rajah brilhar, porque ele estava bem no começo da temporada, mas daí aceitou esse desafio da Red Bull para tentar estar numa equipe grande e não deu nada certo para ele, nunca deu certo em nenhum final de semana, e o Tsunoda acabou dançando até do grid total da Fórmula 1. Achei que iam arranjar um cantinho para ele, mas ainda, por enquanto, acho que ano que vem ele vai dançar. E o Liam Lawson, cara, que o Liam Lawson não bota assim, que ele até dentro do que se espera do Liam Lawson, apesar do começo. É que a gente não cria expectativa. A gente precisa dizer, o Liam Lawson foi pior que o Tsunoda na Red Bull, nas poucas provas que ele fez. Ele ficou muito mais longe do Verstappen que o Tsunoda em um momento algum. Mas aí ele voltou para a Racing Bulls, um carro mais fácil de dirigir, fez uns pontinhos aqui, outros pontinhos ali, teve sorte num resultado, e acabou a temporada bem melhor do que tu esperaria do Liam Lawson. Mas é isso, é na comparação com o Liam Lawson. Exato. Porque para mim, por exemplo, dessa fornada aí de novato, que até nisso ele tinha uma vantagem, porque ele não era novato de verdade, ele tinha várias corridas já no lombo. Nessa temporada de novatos, ele foi o pior dos novatos, né? Isso a gente tem que dizer. Bom, senhores, acho que esse ranking tá de bom tamanho, né? Vamos chamar a nossa entrevista, Bernardo, para a gente poder se despedir. Eu só vou dar um toque para direção de TV das corridas. Foi o pior ano em direção de TV de corridas, que é feita pela FOM. O que perderam de lances importantes, provas que não foram tão ruins acabaram ficando monótonas, porque eles só mostravam o que não estava acontecendo. Então, só esse detalhe que foi muito ruim a direção de TV. Boa lembrança. Mudou na administração da Fórmula 1, mas isso ali, esse ano foi tenebroso. E era para ser o contrário, né? Então, cada vez com mais dinheiro, mais know-how, era para estar melhor a coisa, ficaram evoluir. Mostrando gente no box, quando tava tendo batalha na pista, pit stop. Uma coisa que eu me irrito, penúltimo que eles colocado. Não mudam, cara. É mostrar uma ultrapassagem na visão on-board. Tu perde toda a visão, tu não sabe onde é que tá o outro carro. Não sabe onde tá o carro. Tu não vê nada da ultrapassagem. E uma coisa que até um adendo para tem que mostrar o replay depois, o on-board da ultrapassagem. E um adendo até para essa temporada e claro, nada contra as meninas, não é isso, gente, mas eu não aguento mais ver namorada de piloto.
Não me interessa quem é. Exato. Não me interessa família, quem né? é, sabe? Eu quero ver a corrida, cara. Então tomara que pra esse ano isso mude, né? Temos entrevista, então, Bernardo? Bota no streaming da Fórmula 1, streaming influencers e namorados. Exatamente. Fica só nisso até. Ou faz aquelas transmissões alternativas que tem no futebol, de arriada, bota influencer a brincar. Transmissão alternativa pra criançada que é bem legal, então faz assim, sabe? Exato. Mas não na principal, gente. Não, tá errado. Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho a pauta, vamos falar, a gente conversou com o Matheus Leite sobre o Lando Norris semana passada, mas agora no novo ano eu vou falar, porque o Matheus Leite, que foi nosso representante na Fórmula Indy há algum tempo, nesse ano ele vai voltar para a IMSA, que é a categoria principal de carros de GT e protótipos dos Estados Unidos. Então a gente conversou sobre isso com ele também, voltando, retomando um pouco mais de protagonismo na carreira dele nos Estados Unidos e também lançando aí um projeto, o começo da conversa é sobre isso. Ele e o Vitor Franzoni vão orientar a carreira de pilotos que querem chegar na Fórmula Indy, fazer todo o processo e o contato com as equipes. Então também vamos conversar um pouco essa nova empreitada do Matheus Leite e o novo passo na carreira dele de piloto. Pois é, Bernardo, é uma iniciativa que eu comecei com o Vitor Franzoni. Conheço também. E a gente é muito amigos e a gente acaba trabalhando bastante junto aqui nos Estados Unidos há anos já. E a gente teve uma ideia de começar uma empresa para justamente gerenciar pilotos que querem se tornar profissionais no automobilismo americano mesmo. Então, como a gente está aqui no mercado há muitos anos já, e tanto eu e ele praticamente há 8, 9, 10 anos aqui, e a gente passou por todas as etapas, tanto eu como o Vitor corremos de Fórmula nos Estados Unidos, de IMSA, outros campeonatos por aqui mesmo, e a gente sente que a gente sempre vem fazendo coach ao passar dos anos, mas a gente sempre sentiu que teriam outras formas que a gente também poderia ajudar os pilotos, sabe? Então, muitas vezes tem pilotos que vêm para os Estados Unidos, independente de ser brasileiro ou não, até mesmo americano, e às vezes é um piloto novo, que não tem muita experiência no kart, e às vezes as equipes acabam tomando um pouco e também não sabem trilhar um caminho claro para tentar chegar, vamos dizer, numa Fórmula Indy, ou que seja um campeonato de endurance na IMSA, alguma coisa assim. Então eu e o Vitor tivemos uma ideia de justamente ajudar esses pilotos que têm um pouco de dificuldade na trajetória da carreira. E, enfim, como a gente conhece muita gente por aqui, acabou sendo uma coisa que veio bem ao natural, assim, para nós, e tem sido uma experiência legal. A gente acabou de começar a empresa, faz agora 2 meses e meio, talvez, no máximo. E a gente está trabalhando no momento com praticamente 3 pilotos, e são todos americanos, mas a gente está, obviamente, com portas abertas, adoraria ajudar brasileiros que estão vindo aqui para os Estados Unidos. E, enfim, obviamente que a gente está disposto a ajudar pilotos que querem ir para a Europa também, mas o nosso foco é mais aqui nos Estados Unidos, como a gente mora aqui, corre aqui, vive aqui, fica um pouco mais viável e mais fácil para nós dois. Desses três aí, mais ou menos a ideia. Desses 3 aí, tem algum aí que já sabe que é fera e eu deveria ficar atento ao nome aí desses 3? Olha, Bernardo, para ser bem sincero contigo, no momento ainda não. Tem que vir um brasileiro, Mas então, para brilhar. Precisamos de um brasileiro, sim, tá na hora. Quando vai, é no mínimo bom. Mas, Matheus, então vocês vão dar um suporte que ele não é só de pista. Vai ter o suporte de pista, mas vocês também daqui a pouco vão apresentar para chefe de equipe que vocês conhecem, levar para visitar daqui a pouco uma fábrica, uma coisa assim. Como é que tem essa ideia, assim? É justamente essa a ideia. E não só, obviamente, obviamente, chegando lá em cima na Índia, eu conheço várias equipes, conheço vários chefes de equipe e tudo mais, mas na trajetória até a Índia a gente conhece muita gente. Então a ideia é justamente essa, é ajudar nas negociações e fazer com que os pilotos estejam realmente recebendo o melhor serviço pelo que eles estão pagando, né? Então essa é a nossa ideia. A nossa ideia é fazer um gerenciamento completo da carreira, incluindo, vamos dizer, a gente quer que o piloto
que qualquer coisa que o piloto precisar, ele venha nos procurar. Então, precisa de uma equipe de mídia no Brasil, a gente sabe com quem conversar. Precisa alguém para ir na busca de patrocínio, a gente sabe com quem conversar. Então, a ideia é que a gente ofereça esse suporte para o piloto e que o piloto sempre venha em nossa direção para conversar, trocar ideia. E, obviamente, que o nosso intuito principal com isso tudo é que a gente sempre senta com o piloto no começo, quando a gente acerta um acordo, e a ideia é que a gente planeje os próximos, não só o curto prazo, mas os próximos 3, 4, 5 anos do piloto, e a gente vê quais são as opções que a gente tem para esse piloto se tornar profissional, que no final das contas essa é o sonho de todo piloto, né? É conseguir viver de automobilismo sem ter que precisar pagar para correr mais. Então é mais ou menos essa direção que a gente está tentando dar para os pilotos que vêm trabalhar com nós. Bom, eu quero falar das tuas corridas. Eu sei que ano passado eu acompanhei um pouquinho pelas redes sociais, estava andando de Porsche com a Nola Motorsports, acho que é a equipe. Que categoria que era essa que correu? Eu vi que tu fez umas pole position, ganhou alguma corrida, que agora eu não lembro agora especificamente etapas. Então, para o pessoal que não conhece o campeonato ou o GT aqui nos Estados Unidos, são 2 categorias. São a IMSA e daí a SRO. Então seria como comparar mais ou menos um pouco, vamos dizer, Stock Car e a NASCAR Brasil. Entendi. São mais ou menos, não são concorrentes aí no Brasil, mas aqui elas teoricamente são concorrentes, porque são os mesmos carros, mas é mais ou menos o mesmo nível, assim. A IMSA é um pouco mais acima, a SRO é um pouquinho mais barata, mas é um campeonato muito grande. Se tu pesquisar, vamos dizer, a SRO na Europa é um ótimo campeonato, é um campeonato gigante. Aqui também é um campeonato grande nos Estados Unidos, mas é um pouquinho menor que a IMSA. Então, nos 2 últimos anos, eu corri num campeonato que era uma dupla entre um pro, que no caso era eu, e um amador. E ano passado, 2024, no caso, eu corri com uma Mercedes GT4. E esse ano eu corri num Porsche, com o mesmo companheiro de equipe. Sim. E, enfim, acaba sendo que esses campeonatos aqui, quando tu compartilha o carro com outro piloto, acaba que o piloto amador faz a maior diferença, sabe? Então, eu fiz várias poles esse ano passado, de 8 etapas, eu larguei entre os 2 primeiros em 6 etapas esse ano, entre os prós, né? E fiz 2 poles, mas enfim, meu companheiro de equipe tomava muito. É um cara legal. E a gente Cara, gente boa, mas como piloto não leva muito rumo. Até se aposentou agora. Ele falou pra mim que quer andar de barco e curtir a vida. Tá certo. Falei que tá certo. E agora tu vai para fazer uma outra dupla agora. É o mesmo campeonato? Agora Agora é um campeonato diferente. Então esse ano eu vou correr no campeonato da IMSA de GT4. Que é basicamente o campeonato. É um campeonato abaixo do WeatherTech, que é o campeonato grande com os protótipos e tudo mais. Sim. E daí essa é uma categoria que basicamente não tem classificação de piloto. Então a equipe pode correr com 2 pilotos pro, no caso. Que é, no caso, mais ou menos o meu esquema com essa equipe. É uma equipe nova que correu contra mim esse ano todo de 2025 num Porsche. Daí no final do ano eles me fizeram uma oferta para correr com o piloto deles nesse campeonato da IMSA e eu acabei aceitando. Tu gosta de fazer isso um pouquinho, né? Tu deu trabalho pra Carlin na Europa, daí depois foi andar com eles na Indy Lights, agora tu deu trabalho pros caras, vai andar na equipe deles ano que vem. Pois é, os caras ficam me chamando, o que eu vou... Não dá pra falar não, né? Não, uma boa impressão, né, mano? O que é melhor do que ganhar do outro time, né? Só ganhar pelo time. Não, tá certo. Mas eu tô ansioso aí por essa temporada. O campeonato da IMSA de GT4 é um campeonato bem legal. A primeira prova é em Daytona, é uma prova de 4 horas. E daí todas Ela as é preliminar outras das provas 24 horas de Daytona? Isso. E daí todas as outras provas até o final do ano são provas de 2 horas.
E, enfim, não tem muita estratégia, obviamente, tem que trocar piloto e tem que trocar pneu e combustível e tudo mais. Mas fora isso, a estratégia é bem aberta, assim como é na IMSA de Endurance E principal. não dá uma coceirinha pra fazer as 24 horas de Daytona, uma 12 horas de Sebring? Eu sei que tu fez de protótipo, né? Ali logo depois daquela fase da Fórmula Indy. Uhum. Cara, dá muito. Dá muito. Eu fazia tempo que eu não ia pra... Obviamente, eu não corri em Daytona desde 2020. Foi a única vez que eu corri também. E semana passada a gente teve um teste. Foi a primeira vez que eu guiei em Daytona desde então. E, cara, a pista é muito legal. A pista é realmente muito legal, assim, pra guiar, pela história e tudo mais. Eu adoraria correr de novo. É um dos lugares mais legais de acompanhar a corrida. Eu fui cobrir as de 19, que tava lá o Fernando Alonso, tava o Rubinho, tava uma galera forte. Eu consegui acompanhar, foi a despedida do Christian Fittipaldi, do automobilismo também. E é uma pista que é legal porque, claro, para pilotar, eu imagino que é uma loucura, aquela curva inclinada, né, um tempão ali, depois tem a freada da chicane, mas para assistir também é legal, porque tu consegue ter acesso a tudo, né, tu caminha um pouco, tu vê o grampo, tu caminha outro pouco, tu vê a curva inclinada ou a chicane, então é uma pista bem interessante de correr e de acompanhar a corrida, é um espetáculo. Eu curto muito. Certo. Mas sou suspeito em falar, né? Bom, eu acho que nós vamos conversar de novo aí quando a temporada for iniciar, né? Quando já tiver mais informações aí da tua equipe, do que tu vai fazer, né? Como é que vai ser o desempenho, o que a gente pode esperar ali perto de Daytona. Mas foi bem bacana ter essa conversa contigo, recontar um pouco, né? O assunto atrasado. E estamos aqui com o microfone aberto para ti, para tua nova empreitada. Quando tiver um piloto brasileiro aí, a gente também pode conversar junto. E... faltou uma coisa te perguntar. Que eu prometi que eu ia perguntar. Do Arthur Leste, né, teu irmão, que ganhando corrida da Stock Car, como é que tá sendo acompanhar de longe? Ele te pergunta coisas, tu passa umas dicas, ou ele tá te passando dica aí nos carros de GT? O que a gente pode conversar sobre o Arthur? Cara, o Arthur, eu acho que não precisa mais de dica, né? Tá voando o guri. Mas, não, teve uma temporada perfeita. Ele sempre se encaixou muito bem com os carros de turismo, desde que ele fez a transição. Ele acabou fazendo só 1 ano de Fórmula, né? 2 anos de Fórmula. E depois foi direto pro turismo. E meu irmão sempre andou muito bem de kart, muito bem de turismo. E aprendeu bastante no primeiro ano de Stock Car. E, enfim, achei que andou muito bem esse ano. E foi legal acompanhar de longe. Gostaria muito, ele vai até ficar bravo se ele escutar isso aqui, porque eu nunca fui numa corrida dele no Brasil, né? Faz agora o quê? 4 anos, 5 anos que ele tá no Brasil correndo. Nunca fui em nenhuma corrida, cara. Ele tem que chamar pra corrida de duplas aí, fazer dupla na Stock Car. Pois é, eu disse pra ele, é melhor ele me chamar, né? Porque senão eu vou ficar bravo. Mas agora eu fiquei nervoso até, né? Porque ele tá andando bem, toda prova entre os 5. Agora a pressão tá em mim, né? Porque se eu andar mal, daí ferrou, não pode tomar muito tempo. Não tem treino. Não, mas te vira? Não, porque senão depois vai ir mal no campeonato, vai botar a culpa em mim ainda, na primeira prova do ano. Bem legal. Bom, vamos acompanhar os dois irmãos Leste. E com certeza vem notícia boa, vem bons resultados. E esse projeto aí eu achei bem interessante também, por isso que eu quis conversar contigo. Obrigado, Matheus. E seguimos acelerando aí no 300 por hora. Obrigado, Bernardo. Abração. Bom, tá aí, muito legal a entrevista, a gente já tá um pouco estourado. Obrigado, Flávio, valeu, Bernardo, um abraço pra todo mundo. Na semana que vem tem mais, acho que provavelmente a gente vai falar daí Rally Dakar, né, que é o evento inaugural, digamos assim. Vamos estar no meio do Rally Dakar. Isso, do ano corrente, né, no caso. No ano corrente é o primeiro, mas claro, Fórmula E, por exemplo, já a temporada começa num ano, termina no outro, começou há pouco, então enfim, mas a temporada 26 começa com o Rally Dakar. Grande abraço a todos, a gente vai ficando por aqui. Tchau. Tchau. Valeu.